Olá, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, voluntário aqui do canal Raciocínios Espíritas, e esse é o nosso estudo semanal da obra Sabedoria do Evangelho, série em 8 volumes, do magnífico Carlos Torres Pastorino, ele mesmo que escreveu Minutos de Sabedoria. Pois bem, ele tem esse livro que se dedica a estudar a vida de Jesus, os ensinos de Jesus dentro dos parâmetros da doutrina espírita, e traz também perspectivas outras de evangelhos apócrifos, de intérpretes de outras perspectivas religiosas, sempre de maneira muito interessante, sempre fazendo analogias entre o que é dito por Jesus e vivido por Jesus com o nosso processo evolutivo, com a nossa jornada ascensional, nosso caminho de iluminação pessoal. Nós estamos já no 5º volume dessa obra e esse é o vídeo da segunda parte do capítulo O Regresso dos 72, quando Jesus recebe de volta os 72 discípulos que ele havia enviado para pregar e para curar as pessoas. Pois bem, então vamos lembrar do texto que nós já abordamos na semana passada, para poder destrinchá-lo e detalhá-lo mais, porque realmente o capítulo é um tanto quanto extenso, então por isso nós dividimos ele em 2. Então vamos repetir o texto para que a gente possa compreender. Então, é tudo baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30, quando Mateus diz assim: naquela ocasião, Jesus disse: abençoo-te, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios intelectuais e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim se torna bom perante ti. Todas as coisas me foram transmitidas por meu Pai, e ninguém tem a gnose do Filho senão o Pai, e ninguém tem a gnose do Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quer revelar. Vinde a mim, todos os fatigados e sobrecarregados, e eu vos repousarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou doce e modesto de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é benéfico e o meu fardo é leve. Ainda também como base para este capítulo, a gente vai lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 16 a 17, quando Mateus diz assim: mas felizes são os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvis e não ouviram. Aí agora a gente vai para o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 17 a 24. Lucas diz assim: voltaram os 72 com alegria, dizendo: Senhor, até os espíritos se nos submetem em teu nome. Respondeu-lhes Jesus: eu via o adversário cair como relâmpago do céu. Atenção, dei-vos poder para pisardes sobre serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada, de modo algum, vos fará mal. Mas não vos alegreis de que os espíritos se vos submetam. Alegrai-vos antes de que vossos nomes estão escritos nos céus. Nessa hora Jesus alegrou-se e em espírito disse: abençoo-te, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios intelectuais e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim se torna bom diante de ti. Tudo me foi transmitido por meu Pai, e ninguém tem a gnose do Filho senão o Pai, e ninguém tem a gnose do Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho
quer revelar. E voltando-se para seus discípulos, disse: Felizes os olhos que veem o que vedes, pois digo-vos que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Vejamos então os maravilhosos conceitos do Mestre. Ele diz o quê? Vinde a mim, todos os fatigados e sobrecarregados, e eu vos repousarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, no sentido de tornai-vos meus discípulos, porque sou doce e modesto de coração, e achareis repouso para vossas almas. Porque o meu jugo é benéfico e meu fardo é leve. A tradução que Pastorino faz, conforme ele acata e ele demonstra nessa fala, na verdade, é que mais se aproxima do texto original, palavra por palavra, embora diferindo nas traduções correntes. Muito a gente ainda tem que aprender nesse trecho. Então vamos acompanhar o desenvolvimento do trecho. Inicialmente, o regresso da segunda leva dos novos iniciados que voltam da sua primeira missão. A comprovação de que se tratava de verdadeiros iniciados, embora ainda no primeiro plano, e nós vimos isso ali no volume 4, a gente conversou um pouquinho sobre isso, e de que o processo criado por Jesus continuou em expansão, tanto em número quanto em ascensão. São os numerosíssimos mártires. A palavra mártir significa testemunha, que nos primeiros séculos, obviamente nós sabemos, inundaram com seu sangue a superfície da terra, tendo sido o sangue deles, no dizer de Tertuliano, a semente de novos cristãos. A felicidade dos que iniciaram o caminho, que era o nome da escola iniciática cristã lá naquela época, sob a orientação de Jesus, é imensa e, obviamente, extravasa de seus corações. Verificaram que realmente possuíam os poderes externos que a verdadeira iniciação propicia, naturalmente, que é o que? O domínio da matéria na cura das enfermidades, o domínio dos espíritos na libertação dos obsidiados. A frase de Jesus é uma afirmativa categórica de alcance, de profundidade incomensuráveis. Eu via o adversário cair como o relâmpago do céu, ou seja, eu via a vitória do Espírito como emissão fúlgida de luz, provocando a queda e o aniquilamento das personalidades, das personagens, das adversárias da individualidade. Então, o Espírito iluminado brilha com fulgor, um fulgor invulgar, aos experimentados olhos do Mestre, que era vidente, que percebe as mais abscônditas reações dos seus discípulos. A manifestação crística luminosa abafa todos os veículos físicos inferiores, derrubando-os inexoravelmente, e é assim que fala a palavra, hein? Caem por terra definitivamente derrotados, consumidos na fulgurante e enceguecedora luz espiritual do Cristo, que em tudo habita, que em todos habita. Então, nesse sentido, nós percebemos o significado real e profundo dessas palavras enigmáticas. A meta de atingir é a união com o Cristo interno. Então, nessa união é que se dá a iluminação do espírito, ou seja, da individualidade. Essa luz queima e ajuda a aniquilar os veículos da personalidade, que é o adversário. Ora, diz Jesus, enquanto vocês agiam, eu vi o adversário cair. Ou seja, as personagens, as personalidades serem anuladas, conforme a ideia do negue-se a si mesmo, ou seja, a personalidade tem que ser anulada.
superada pela luz interna do Cristo que se expande como um relâmpago do céu. Logo após, entretanto, chega o aviso com a instrução correspondente. Atenção, ele fala lá no grego, né? Idou, dei-vos o poder, exousia, né? Para caminhar sobre serpentes e escorpiões e para vencer a força, a dinamis, dos inimigos. Nada de mal podendo atingir-vos, mas não vos alegrei por isso. São coisas secundárias e transitórias. Não é o domínio da matéria e tampouco dos espíritos, que significa evolução espiritual, que significa libertação do plano terreno. Não, é ter um nome inscrito nos céus. Então, Pastorino vai apontar que, segundo as escolas iniciáticas, todo aquele que atingia os graus da iniciação maior, sobretudo o 7º passo, a gente já falou sobre isso, entrava a fazer parte da família do Deus, um D minúsculo, e em muitos casos chegava a abandonar os nomes terrenos da família carnal para assumir os nomes específicos de suas atividades, isto é, nomes iniciáticos, que é um costume que ainda hoje é usado em certas ordens nomásticas no Ocidente e também nos chamados ashrams do Oriente. Isso era comum na Grécia, na verdade. Dos filósofos e escritores gregos, chegaram a nós exatamente os nomes iniciáticos, como, por exemplo, a gente pode citar Aristócles, que significa a melhor chave, que recebeu mais tarde o apelido de Platão, que significa o largo, pela larga e vasta amplitude dos seus conhecimentos. É interessante observar aí que os autores profanos dizem que o apelido lhe foi imposto porque ele supostamente tinha ombros largos. Aí Aristóteles, que significa o melhor fim. Pitágoras significa o anunciador da revelação. E Sócrates, que quer dizer senhor seguro ou senhor infalível. Demóstenes, que significa a força do povo. Demócrito, escolhido pelo povo. Isócrates, senhor equânime. Anaxágoras, poderoso em público. Epicuro, quer dizer o socorro. Arquimênides, que significa primeiro inventor. Arquimedes, desculpa. O mesmo fato de passar a pertencer à família de Deus é assinalado lá por João, no capítulo 1, versículo 12. Ele diz assim: aos que o receberam, deu o poder de tornar-se filho de Deus. Por Paulo também, lá em Romanos 8,16, ele diz: somos filhos de Deus, se filhos, herdeiros. E Pedro, na segunda carta dele, no capítulo 1, versículo 3, participamos da natureza divina. Então, o Pastorino diz que fica bem claro, portanto, que os poderes, os siddhis dos hinduístas, né, de pouco valem, sejam eles de natureza espiritual, seja domínio de animais traiçoeiros, venenosos, de espíritos ignorantes, rebeldes, o domínio do próprio corpo, das sensações, das emoções e até domínio do intelecto vaidoso. Tudo isso é apenas a limpeza do terreno que será necessário para desbravar a desinfecção do ambiente, que é indispensável numa caminhada tranquila. Mas isso não exprime ainda a caminhada em si. É necessário aprontar todos os preparativos para que a viagem aconteça, sem o que não dá para ser feita essa viagem. Mas efetuada a total preparação, nem por isso a jornada começou. Só tem ela início quando nos pomos a caminho. E aí Pastorino vai dizer que só à chegada, no final da estrada, nós poderemos ter a garantia de estar o nosso nome inscrito no livro da vida, ou seja, no registro dos viajantes que chegaram a um bom termo, sabendo ali que alguém nos espera, alguém com A maiúsculo, né, nos espera no pórtico de entrada da cidade. Então, tivemos, na escala iniciática,
o conferimento dos poderes, a exousia que eu falei agora há pouco, né, para ajudar os outros. E quando a ajuda foi eficiente, comprovada, quando há realmente a transformação, a metanoia, o hierofante divino se alegra em seu espírito e entra em êxtase, que é o samadhi ou samadhi, unindo-se ao Pai, pronto para fazer a revelação do mistério máximo da iniciação, ensinando ali a todos a unificação final com o Verbo, com o Pai divino. É então que lhes anuncia que seus nomes foram inscritos nos céus, ou seja, que foram aceitos como familiares de Deus. Isso está lá na carta de Paulo aos Efésios 2,19. E que, portanto, poderão dar o passo supremo, atingindo finalmente a cristificação do ser. Em oração de louvor, de ação de graças, no mistério augusto da Eucaristia, alegra-se o Cristo por ver cumprir-se a vontade do Pai e oculta os mistérios do reino, conforme lá o versículo 11 do capítulo 13, aos sábios intelectuais, das personagens vaidosas, e os revela ou desvela aos que são pequeninos no mundo, os que são infantes, e nem sequer sabem falar, entre aspas, a linguagem do mundo. Esse é o modo agradável ao Pai. Seja feita sua vontade. Passa então ao ensino secreto, ao mistério propriamente dito. Ele confessa antes que foi o próprio Pai, ou seja, o Verbo divino, o som incriado e criador, que diretamente transmitiu a ele, como Cristo interno, todas as coisas, todos os ensinos, todas as revelações. Nenhum ser humano lhe serviu de mistagogo, nem de mestre. E ele revela: ninguém tem a gnose, ou seja, o conhecimento pleno e experimental do Filho, do Cristo, senão o Pai, ou seja, o Verbo. E vice-versa. Só o Cristo interno, em cada um, pode ter a gnose, ou seja, a plenitude experimental do conhecimento de quem é o Pai. E só o Cristo interno tem a capacidade ou poder, exousia, né, do grego, e a força, a dynamis, e a energia, a ergon, de revelá-lo a quem ele julga apto a receber essa gnose do mistério. Portanto, conforme vemos, nenhum mestre humano, nem mesmo Jesus, olha que fala importante de Pastorino, pode nos propiciar de fora esse contato divino, essa gnose, essa plenitude. Só nós mesmos, em nossos próprios corações, unidos ao Cristo interno, poderemos, através dele, encontrar e unir-nos ao Pai. Então, a união ou fusão que produz a transubstanciação do ser é que lhes dará o pleno conhecimento experimental, a gnose, que só chega precisamente por meio da experiência vivida, é vivencial. Conhecer aí é unir-se e fundir-se. Daí a expressão bíblica usando o verbo conhecer para exprimir a união sexual. Interessante, né? Só quando se une intimamente ao ser amado é que realmente o amante o conhece e vice-versa. Só quem se unifica com o Pai, com ele, fundindo-se e transubstanciando-se nele, é que verdadeiramente o conhece. E a união só pode se realizar entre Pai e Filho, entre o Verbo e o Cristo, entre o amante e o amado. Nessa união é que se incendia ali e se ilumina, é que se manifesta a luz incriada, o Deus amor concreto, que cria e sustenta todas as coisas com seu aspecto de Pai, com seu aspecto de Verbo Criador, e que impregna e permeia tudo com seu aspecto de Filho ou Cristo. Então, depois dessa revelação, ele beatifica os novos promovidos ali com o título de felizes, os bem-aventurados,
e declara que muitos profetas, os iniciantes lá da escala da evolução consciente, quando ainda permanecem no uso dos poderes, muitos justos, ou seja, aqueles que iniciaram o exercício real da própria espiritualização do ser, conquistando ali mais alguns passos iniciáticos, conforme nós já vimos tanto no volume 3 quanto no volume 4. E muitos reis, ou seja, aqueles que haviam atingido o 6º passo da iniciação, já tendo ali todo o conhecimento intelectual dos mistérios e já tendo suficiente conhecimento experimental dos mesmos. Eles todos tinham desejado ver e ouvir esse mistério último, mas não haviam conseguido. A iniciação real, aí o Pastorino vai colocar, né, a iniciação régia ou hierofântica, conferia ao iniciado o título de rei Basileus. Plotino, inclusive, dedica sua 5ª Eneida a essa iniciação, conforme também podemos ver em Victor Magnen, no seu livro Os Mistérios de Eleusis, né, traduzindo aí para o português, o que o Pastorino coloca em francês. Sinésio também, na patrologia grega, vai falar disso. No Tratado de Dion, descreve ali os planos iniciáticos. O primeiro são os pequenos mistérios, que é o processo de purificação. O segundo, os grandes mistérios, é a confirmação e a metanoia. O terceiro é a apoptia, que é a contemplação. O quarto, a holocréria ou coreotia, que são os participantes. O quinto é daduquia, que é o portador da tocha ou iluminado. O sexto é o hierofante ou o rei. Do 7º passo, que é a união divina, só fala em seu tratado de providência. E aí, com efeito, após a consagração do iniciado como rei, havia mais um passo a dar, que é a deificação, conforme vamos ver Plotino falando sobre isso na sua 6ª Eneida. Essa deificação é aqui revelada pelo mestre, que utiliza exatamente as expressões iniciáticas dos mistérios gregos: ver e ouvir, que é a epoptia, e a koen logon. Que interessante, porque todos haviam sido profetas justos e conquistado o título de reis, ou hierofantes. Mas o último passo, que é o passo da cristificação pela união com a divindade, só o Filho, ou seja, só o Cristo interno, poderia dar esse passo em cada criatura e assim conceder aos que ele julgasse aptos ao reino dos céus. Após essa revelação sublime trazida por Jesus, o mestre se cala, apagando a personagem, e deixa que nele se manifeste plenamente o Cristo interno, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está lá na carta de Paulo aos Colossenses 2:9. E o Cristo, tomando a palavra, convoca os novos hierofantes, convoca a todos nós, seus discípulos de todos os séculos, para que seja dado o último passo. Vinde a mim. É o dramático apelo do amante ao amado. Vinde a mim. Unificai-vos comigo. E ele especifica: todos aqueles que estiverem cansados do mundo, sobrecarregados de aflição, fatigados das dores, exaustos das lutas, aniquilados pelo sofrimento, unam-se a mim e se sentirão aliviados, repousados, pacificados, felizes no reduto intangível e inatingível da paz íntima, da paz do Cristo, conforme João capítulo 14, versículo 27. Ele convida insistentemente: tomai sobre vós meu jugo, porque sou doce e modesto de coração, e achareis repouso para vossas almas. O Cristo é realmente o grande escondido por sua modéstia e pequenez, sentido literal da palavra grega tapeinos, conforme a gente vê em Lucas, no capítulo 1, versículo 48. Nós já vimos isso lá no volume 1 do nosso estudo.
e precisa ser ardentemente desejado e ardorosa e permanentemente procurado até ser encontrado, para experimentar se realmente o amamos. O Cristo coloca em nosso caminho evolutivo centenas de coisas amáveis para nos experimentar se de fato as amamos mais do que a Ele. Conforto, bens materiais, riquezas, prazeres, fama, intelectualismo, glória, arte, religiões, cultos, etc., ritos. Só quando desiludidos de tudo nós abandonamos para nos dedicar só a Ele, que é positivamente comprovando ali o nosso amor por Ele. Só então o Cristo nos atende e se revela a nós. Mas uma vez que o descobrimos e a Ele nos unimos, nunca mais nos perdemos. Nós conquistamos a paz absoluta, a paz indestrutível. Porque, sem engano, o seu jugo é grandemente benéfico, é útil a nós, é de bom grado suportar-se, é confortador, faz-nos bem, faz-nos bons. E o fardo que nos impõe é leve e fácil de transportar. É um fardo que nos dá alegria carregar, que nos inunda de felicidade para poder levar pelo mundo. É um jugo suave e sublime do amor a Ele, a Deus em nós, o fardo leve e altamente compensador do amor ao próximo, que nós somos também próximos dos outros, né? Com as aparências externas, que é Ele mesmo manifestado sobre outras formas. Olha que interessante, né? Que rico, que capítulo rico. Maravilha. Semana que vem, com fé em Deus, estamos de volta. Um grande abraço. Tchau, tchau.